Oi pessoal, tudo bem? Sou Fernando Salles e hoje nós vamos falar sobre a obra Madame Bovary de Gustave Flaubert. Espero que vocês já conheçam, mas se não, é uma obra muito interessante do século XIX que aborda aí um adultério feminino, um tema que até então era um tabu e que, como alguns já devem saber, houve um processo na época em que o autor foi acusado aí, de ofender a sociedade, cometer uma série de imoralidades, e ele foi absolvido depois, mas ficou marcado por isso e gerou grande interesse. Uma obra muito importante que traz pra gente também uma estética única, porque o Gustave Flaubert ele tinha uma fixação pela ideia de que a obra deve ser toda muito cuidada, cada palavra deve ser escolhida com muita precisão, né? Diz a lenda que ele passava madrugadas às vezes procurando uma palavra específica que encaixasse para representar a ideia que ele estava buscando, né? Eu ali a primeira vez em 2003, faz 17 anos, né? Reli agora e resolvi fazer esse vídeo para compartilhar com vocês alguns temas, algumas coisas que estão presentes na obra e que eu acho que são muito interessantes porque dialogam com a gente mesmo cerca de 150 anos depois, né? Então, de maneira geral, o resumo, né, da obra é bem tranquilo de ser passado, né? A Emma Bovary é uma moça do campo que quer uma vida luxuosa, uma vida cheia de amor e paixão em intensidade. Ela se casa com um médico do interior. Pelo que a obra passa, os médicos do interior não tinham muita credibilidade, muito status na sociedade na época, e aí ela acaba ficando muito infeliz no casamento. Ela não tá muito realizada. Eles têm uma filhinha, eles se mudam de cidade, ela vive um amor platônico com um rapaz nesse tempo, depois ela acaba tendo um envolvimento de fato com um outro rapaz, e aí eles acabam se separando. Ela se envolve de fato com aquele rapaz com quem ela teve só envolvimento platônico num primeiro momento. Ela se endivida bastante e tem um final trágico, né? Não vou contar exatamente os detalhes, mas o resumo da história é esse, né? Não tem muito mais a acrescentar em termos de o que é central, o que é fundamental em Madame Bovary. São esses os aspectos, né? São esses os principais traços. Eu vou falar com vocês agora na sequência sobre alguns elementos, alguns índices que eu acho significativos nessa obra, porque eles acabam sendo determinantes assim, para a gente refletir. O primeiro deles que eu separei aqui, né, foi o fato de a Madame Bovary ser uma mulher que cometeu adultério com dois homens na história. Isso é bem significativo, porque a questão da traição feminina sempre foi um tabu, e ela ganhou destaque, ganhou força, né, veio à tona com essa obra. Então eu acho que isso é um aspecto muito relevante de ser colocado. Um segundo seria aqui a questão do consumismo. Não é que a obra não é que seja consumismo, porque acho que nem havia essa concepção ainda, mas a Madame Bovary, ela se mostra certamente uma mulher que no nosso tempo seria tida como consumista. Ela gasta sem pensar, sem refletir, ela só vai comprando coisas daqui e dali, muito baseada num princípio de insatisfação interior. Ela não está nunca satisfeita, que é uma coisa muito do nosso tempo também, né? O motor do consumismo, mas ela não está satisfeita, então ela quer comprar infinitamente para tentar preencher às vezes um vazio que ela nunca consegue preencher, que ela tenta fazer inclusive com os amores também. Ela não está feliz no casamento, ela arruma outro na tentativa de alguém fazê-la feliz, mas ela mesma não consegue, né? Então ela fica frustrada com essas relações, fica frustrada com o consumo, fica frustrada com o próprio casamento, porque ela achou que o casamento ia ser cheio de paixões e aventuras, e o casamento é a rotina, né? Aliás, essa obra tem a rotina é o maior inimigo do casamento, né? Você vencer a rotina, cada dia você tem que tentar vencer, um negócio muito difícil, muito duro, né? E aí nessa obra a gente tem justamente essa desmistificação
do casamento como uma coisa que no romantismo era tida como super linda e encantadora, mas as obras românticas em geral, muitas acabavam com o casamento, porque depois do casamento é realismo, né? Depois do casamento é a vida como ela é mesmo, né? Sem tantas fantasias e mais ali vivida a cada momento. Então, a Emma Bovary não soube lidar muito bem com isso, ela teve profundas dificuldades de encarar essa realidade, de encarar essas dificuldades, tá bom? Deixa eu ver aqui mais. Bem, então esses são aí os aspectos que eu queria destacar para vocês, não queria falar de muitos também, né? Mas eu relendo essa obra, achei que seria interessante a gente conversar sobre esses aspectos, porque atravessar o tempo, né, com temas tão marcantes é o que faz uma obra ser universal, e foi o que o Gustave Flaubert trouxe pra gente, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado aí, tá? Um abraço, valeu, se inscrevam, compartilhem, curtam, ativem o sininho, valeu, até mais, gente.